Oi, gente! Meu nome é Natália e esse é o Guia Veterinário. No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre os motivos pelos quais a medicina veterinária é tão desvalorizada. Quanto recebe um médico veterinário? Quanto que ele recebe por plantão? Quanto recebe um enfermeiro veterinário, auxiliar, estagiário? Vamos falar um pouquinho sobre isso e também o motivo pelo qual a profissão está sendo tão desvalorizada. É muito comum as pessoas virem nas clínicas, trazem um animal e às vezes elas não têm dinheiro para pagar. Só que eu te pergunto, você já foi em um hospital particular e não levou dinheiro, não levou sua carteira? Isso não é comum na medicina humana, mas na medicina veterinária é muito comum. As pessoas, elas têm uma visão de que os veterinários trabalham por amor, só que infelizmente o amor não resolve a nossa vida, né? O amor não paga nossas contas. É lógico que a maioria, né, entra na veterinária por amor, sim. Só que infelizmente a gente tem boleto, né? A gente tem nossa vida. É uma conversa um pouco dura, um pouco difícil, porque até a gente mesmo acaba se sentindo culpado. Ah, mas como que eu não vou atender um animal que tá ali passando mal e o tutor não tem dinheiro? É lógico, gente, a gente nunca vai negar um atendimento a um animal que tá ali em emergência, coisa do tipo. Até porque isso até é errado mesmo, né? Mas a gente precisa desmistificar isso, né? A veterinária é por amor? Sim, mas a gente não recebe com amor. Não tem como se sustentar com amor. Bom, como eu já disse no vídeo anterior, eu sou bolsista, né? Se eu não fosse bolsista, eu não teria condições de pagar minha faculdade, porque alunos com bolsa, assim, com bolsa da universidade, pagam aproximadamente 1.900, 1.800. Tem faculdades quando tá no início, é uns R$ 1.000, às vezes eles estão começando o curso, então é mais barato. Mas assim, é um grande investimento, né? Porque se você pensar que tá pagando R$ 2.000 por mês, no final do ano você pagou mais de R$ 24.000. Então, é um preço bem salgadinho, né? Ainda mais considerando que os veterinários não recebem muita coisa por plantão, né? Eu acredito que isso é uma das principais coisas que afetam a valorização da veterinária, porque como que você vai investir no seu estudo, em especialização, se você está tentando pagar suas contas, se você está tentando, né, pegar aquele dinheiro do seu salário e sobreviver com aquilo? Então, realmente, é muito difícil, porque é uma profissão desvalorizada na questão financeira e ao mesmo tempo é muita cobrança, ao mesmo tempo você está lidando com vidas, então acredito que muitas pessoas pensam, né, será que vale a pena? Será que compensa? Um veterinário por plantão acaba recebendo ali, pelo menos na minha região, eu moro em São Paulo, no interior de São Paulo, mas na minha região, os veterinários recebem cerca de R$ 300 por plantão de 12 horas. Então, gente, é pouco, né? Se você for considerar o que um médico humano recebe e, assim, a carga mental, a exaustão física. E é exatamente por isso que muitos veterinários sofrem com burnout, sofrem com ansiedade, depressão. Então, assim, é uma profissão que exige de você. Eu já falei em vídeos anteriores sobre isso. Bom, e isso tem início desde a nossa formação, quando a gente começa os estágios, porque muitos estágios não são remunerados, né? Mas aí você vê que é uma escala, né? Tipo, os veterinários não recebem tão bem, os auxiliares menos ainda, e o estagiário vai receber o quê, né? Mas de qualquer forma, a gente não tem que normalizar isso, né? Uma forma é a gente impor nosso valor, né, para o tutor, impor nosso valor para os clientes. E tem sido cada vez mais difícil porque as pessoas, aquilo que eu falei, né? Elas acham que a profissão é só por amor, né? Que amor paga as contas, o que não paga. E como que a gente vai impor nosso valor para o tutor? Apresentando o que a gente tem para apresentar, que é o quê? Conhecimento, autoridade naquilo que você está falando. Se impor não é ser rude com as pessoas, mas é mostrar a sua autoridade dentro daquela profissão, né? No caso da veterinária, mostrar que você está entendendo do assunto, que você entende o que está acontecendo ali com o animal, que você vai precisar de exames, que precisa coletar um hemograma, pelo menos, porque a gente não é curandeiro, a gente não é adivinho, então precisa de exames para fazer certos
certos atendimentos. A maioria, na verdade, né? Ninguém tem bola de cristal para saber o que tá acontecendo com o animal. E às vezes os tutores questionam até essa questão, né? Nossa, eu acho que o veterinário tá pedindo muito exame, eu acho que não precisa disso tudo. Então, você tem que informar o tutor, né? O motivo de você estar pedindo aquele exame, solicitando. Ai, o animal tá com anemia. Você acha que ele tá com anemia. Ele tá com a mucosa branca, tá pálido, ele tá todo fraquinho ali, prostrado. Mas como que você vai ter certeza se você não coletar um hemograma? Então você explica pro tutor: olha, vou precisar coletar um hemograma porque o Bob tá com a mucosa pálida e o hemograma vai me mostrar se ele tá com anemia ou não, o que a gente pode fazer a partir daí. Então eu acho que pode ser que ele esteja mesmo com anemia, e daí a gente tem que descobrir as causas da anemia, então não vai ser só o hemograma. Vão ser outros exames também para complementar o raciocínio clínico, né? Então, tem que explicar muito bem para o tutor o motivo pelos quais você está solicitando os exames. Isso eu tô falando para você, tanto estagiário, tanto recém-formado, porque é muito importante o estagiário também já ter essa visão, né? Porque ele vai se formar também uma hora, então precisa entender como que funciona, porque o tutor também não é obrigado a aceitar um monte de exame sem nem você saber o motivo pelo qual você está pedindo aquele exame, entendeu? Bom, enfermeiro, né? Eu falei a questão do veterinário receber cerca de R$ 300 por plantão aqui na minha região. E eu, como enfermeira, se eu for fazer um plantão de 12, o máximo que eu cheguei a receber aqui na minha cidade foi R$ 170. Mas já trabalhei até por menos. Então, as pessoas falam assim: você não pode aceitar isso porque isso desvaloriza a profissão. Certo, mas as contas chegam, né? Então a gente. Cada um sabe de si, né? Eu sei que, de certa forma, isso acaba desvalorizando um pouco a profissão, mas se é o que estão ofertando, o que a gente pode fazer, né? Eu espero que, quando eu me formar, eu consiga, da forma certa, valorizar, né, a dedicação que eu tive durante todo o curso, que eu possa valorizar meu conhecimento nos estágios, como enfermeira também. Então, por isso que é muito importante a gente se especializar cada vez mais, né? Porque quanto mais conhecimento, quanto mais dedicação você tem, maior valor que você pode obter com a profissão, porque você vai construindo autoridade, você vai construindo seus clientes, você vai ganhando experiência prática, vai entendendo como conduzir cada caso, e isso, querendo ou não querendo, né, aumenta a nossa rentabilidade com a profissão. Então, por isso que muitos profissionais acabam optando por trabalhar para si mesmo ou por fazer pós-graduação. Ultimamente tem muitos veterinários volantes também, então ultrassonografista volante, cardiologista volante, anestesiologista volante, e com isso eles acabam ganhando mais do que se fosse fazer um plantão noturno, por exemplo, ou um plantão como veterinário em alguma clínica ou hospital. Por isso que é muito importante a gente focar na nossa especialização, focar na nossa visão do futuro para nossa profissão, né? Atendimento domiciliar também tem sido muito visado para os profissionais que estão se formando recentemente, porque acaba sendo até mais rentável de certa forma, né? Até você construir sua cartela de clientes, essas coisas, mas acaba sendo mais rentável do que os plantões, que são bem mais exaustivos e também acabam não sendo tão rentáveis financeiramente. Bom, como eu disse no início do vídeo, é muito importante a gente esclarecer para o tutor os valores que a gente está cobrando ali, o porquê de cada exame, qual que é o motivo, qual que é a suspeita clínica daquele animal, ser bem claro com o tutor, porque isso ajuda a gente a valorizar nosso serviço também, né? Não tá cobrando ou pedindo alguns exames apenas por pedir. Bom, a veterinária não é a profissão mais fácil que tem, mas ela também não precisa ser um sofrimento financeiro pra gente. Eu acredito que tem muitas formas da gente ganhar dinheiro com a veterinária, né? Além de ser uma profissão bastante ampla, tem diversas áreas que o veterinário pode atuar, não precisa necessariamente ser com plantão, com internação ou em clínica. Eu tô falando mais na questão de veterinária de pequenos animais, né? A gente tem uma ampla gama de áreas que a gente pode atuar, então vigilância, inspeção, higiene e inspeção ganha muito bem também. É que eu não me interessei pela área, infelizmente, mas ganha bastante. A gente pode trabalhar com pesquisa científica, laboratório, e fora essas questões de ser um veterinário volante também, que você pode exercer diversas áreas aí, anestesiologia, cardiologia,
diversas especialidades, nefrologia, atendimento com felinos, então são muitas coisas, né? O importante é a gente não ficar restrito e tentar fazer o máximo que dá com aquilo que a gente tem, né? Se atualizar sempre e tentar ser valorizado na nossa área, porque se a gente sentir que a gente não está sendo valorizado, aquilo vai acabar frustrando e daí vai chegar uma hora que você vai estar trabalhando sem saber nenhum motivo do porquê você está fazendo aquilo, sendo que você poderia estar ganhando mais com outra coisa. Não, sem pensar assim. Vamos focar naquilo que importa, que é tentar crescer na nossa profissão, tentar crescer na nossa área. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito por você estar me acompanhando aqui no canal. É um projeto que eu tenho e eu espero que vocês estejam gostando. Comenta aqui, curte, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada pela atenção de vocês.